Olá, crocheteira! Seja bem-vinda ao canal da Meliá Fios, onde os fios ganham vida em suas mãos. Eu sou a Tainá, da Arte Fios Crochê, artesã do time Meliá. E hoje eu vou te ensinar o passo a passo completo desse chaveiro em coração, todo feito com o fio Lux. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa teu like e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Agora pega teu fio e tua agulha e bora crochetar! Então, vamos para o nosso tutorial de hoje. Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio Lux da Meliá. Esse é um fio de malha premium de 28 milímetros. A composição do fio Lux é 96% poliéster, 4% elastano. Ele é um fio super macio para crochetar, tem esse brilho incrível. Essa daqui é a cor purpurina e olhem só que brilho maravilhoso. Para essa espessura de fio, eu vou utilizar uma agulha de crochê número 5 e vou precisar também de um chaveiro para estar colocando no nosso coração. Eu já fiz uma versão na cor rosa bourbon, que também é do fio Lux. Deixa eu mostrar melhor para vocês. Então, esta daqui é a cor rosa bourbon. Coloquei esse chaveiro no níquel. Achei que ficou super delicado e combinou muito com essa cor. E vocês vão ver durante a aula que essa é uma peça super fácil de fazer. Então, vamos lá. O fio Lux, ele vem nesse formato mais aberto, mas conforme a gente vai crochetando, ele vai se fechando. Vou começar fazendo o círculo mágico. E dentro desse círculo, eu vou trabalhar um total de 12 pontos altos. Então, aqui fiz o meu primeiro pontinho, vou subir mais 2 correntinhas, totalizando 3 com essa primeira. 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas vão simular o meu primeiro ponto alto dentro do círculo mágico. Aqui eu vou trabalhar 12 pontos altos, já contando com este primeiro. Eu laço o fio na agulha, entro dentro do círculo, puxo o fio que está vindo lá do novelo, dei altura, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Mais uma vez, lacei o fio, entrei dentro do círculo mágico, puxei ele aqui pra frente, dei altura, deixa a mão bem leve, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E vou completando até chegar nos 12 pontos altos. Finalizei os 12 pontos altos, posso puxar essa pontinha de fio para fechar o círculo por completo. E vou modelando. Vou entrar na cabeça do meu primeiro ponto alto, essa correntinha que ficou bem inclinada aqui na parte de cima, e fazer um baixíssimo. Entro com a minha agulha e aqui faço um ponto baixíssimo, fechando todo o círculo. A partir dessa próxima carreira, eu vou trabalhar com pontos de aumento para fazer o formato do coração. Então, aqui onde eu já fiz o fechamento com baixíssimo, eu vou subir 2 correntinhas para dar a altura de um meio ponto alto. Faço 1, 2 correntinhas. Vou entrar no mesmo ponto de base, este pontinho onde está saindo essa laçada que eu fiz as 2 correntinhas, e trabalhar meio ponto alto. Lacei o fio na agulha, entro no mesmo lugar, puxo o fio que está vindo lá do novelo, tenho 3 alcinhas no gancho da agulha, laço, tiro as 3 de uma só vez. No ponto do lado, eu vou trabalhar uma sequência de um meio ponto alto e um aumento, dentro deste mesmo ponto. Laço o fio na agulha, passei por baixo das 2 alcinhas da correntinha, puxei o fio aqui pra frente, fecho tirando tudo de uma só vez. Fiz um meio ponto alto, no mesmo lugar vou trabalhar um ponto alto. Lacei o fio na agulha, entrei no mesmo lugar, puxei o fio, dei altura, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Ponto seguinte, vou trabalhar um ponto alto e um meio ponto alto. Laço o fio na agulha, passei aqui por baixo das 2 alcinhas da correntinha, dei altura, lacei e tirei 2,
lacei, tirei mais 2. Volto no mesmo lugar e trabalho meio ponto alto. Laço, fio na agulha, entrei no mesmo lugar, dei altura, tiro as 3 alcinhas de uma só vez. Ponto seguinte, vou trabalhar um aumento com 2 pontos baixos. Então, faço o meu primeiro ponto baixo, volto no mesmo lugar, faço o meu segundo ponto baixo. E para finalizar, vou fazer aqui no próximo ponto, um ponto baixo sozinho. Desta forma. Vou virar aqui para poder mostrar melhor para vocês. Então, observem que o meu coração, ele começou nesta parte aqui de cima. Ele está mais fininho e aqui ele vai crescendo. Aqui nesta pontinha, eu vou fazer o biquinho do coração. Então, neste pontinho, eu vou trabalhar uma sequência de um meio ponto alto, um aumento e mais um meio ponto alto, dentro do mesmo ponto de base. Então, lacei o fio na agulha, vou trabalhar um meio ponto alto, tirando as 3 alcinhas de uma só vez. Faço um ponto alto, tirando de 2 em 2 alcinhas, no mesmo lugar, finalizo fazendo um meio ponto alto. Agora sim, eu já tenho toda a metade do meu coração e fica mais fácil para vocês visualizarem. Sempre modelando bem esses pontinhos, tenho aqui a metade do coração formada. Deste outro lado, eu vou fazer o mesmo processo, espelhando esses pontos. Então, começo fazendo um ponto baixo sozinho, venho para o próximo ponto, faço 2 pontos baixos juntos, no seguinte, meio ponto alto com ponto alto, no próximo, ponto alto e meio ponto alto, e finalizo com meio ponto alto. Sempre espelhando tudo que eu fiz aqui desse lado. Então, eu viro aqui o coração, porque fica mais fácil, entro no pontinho aqui do lado e faço o meu primeiro ponto baixo sozinho, como eu tenho aqui desse lado. Ponto seguinte, 2 pontos baixos juntos, ou seja, um aumento. Desta forma. No seguinte, faço um meio ponto alto. No mesmo lugar, um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. E no mesmo lugar, um meio ponto alto. O ponto alto, ele ajuda a deixar a peça mais gordinha. E o meio ponto alto, ele vai afunilando. Fiz aqui esse conjuntinho de ponto alto e meio ponto alto. Vou finalizar fazendo essa primeira parte que eu tenho aqui no início. Um meio ponto alto. E aqui eu tenho aquelas 2 correntinhas que eu fiz no início. Então, faço uma correntinha, vou esticar a laçada e posso cortar o fio. A segunda correntinha eu vou simular aqui no último ponto. Corto o fio, vou puxar aqui pra frente, ajeito bem a peça e vou simular a última correntinha. Então, no mesmo lugar, eu entro com a agulha, levo todo o fio aqui para trás, ajeito bem o coração, viro e vou puxar esse fio aqui para trás, simulando a última correntinha. Entro com a agulha aqui no centro desta correntinha e puxo o meu fio aqui para trás. Formando, então, a segunda correntinha. Finalizei a primeira etapa do coração, posso esconder toda essa pontinha de fio e fazer o arremate. E vou fazer todo o contorno em pontos baixíssimos. Deixei as pontinhas de fio aqui no meio, para fazer o arremate lá no final, já que eu vou ter que finalizar com pontos baixíssimos. Então, pego mais um pedaço de fio, vou pegar a primeira alcinha desta correntinha, aquelas 2 correntinhas do início, que são simulando um meio ponto alto, pego nesta alcinha aqui de trás, vou puxar o fio do novelo, tudo aqui pra frente. Entro na próxima correntinha, pegando na alcinha de trás, e faço aqui ponto
baixíssimo. Ponto seguinte, peguei na alcinha de trás da correntinha, puxei o fio, ponto baixíssimo. No próximo, alcinha de trás da correntinha, puxei o fio, ponto baixíssimo. E vou fazendo todo o contorno em pontos baixíssimos, lembrando de deixar a mão bem leve, para os pontos não ficarem apertados. Se ficar muito apertado, vai deformar toda a peça. Aqui nessa pontinha, eu deixo essa laçada um pouquinho maior para fazer a volta e sigo contornando. Para fazer o último ponto baixíssimo da carreira, eu vou esticar a laçada e cortar o fio. Vou puxar aqui para frente, entro com a agulha aqui por trás dessa última alcinha da correntinha, puxei o meu fio, aqui para o lado de trás, modelo, e volto com ele para que saia no centro dessa correntinha. Virei o trabalho e puxo o fio. Modelo mais uma vez. Aqui na parte de trás, eu levo todo esse fio e já posso fazer o arremate. Eu coloco um pinguinho de cola, mas se você preferir, pode fazer um pontinho de costura. Finalizei todo o meu coração, fiz os arremates. E para fazer essa peça, eu preciso de 2 corações para fazer a união. Eu já fiz o outro coraçãozinho com a mesma quantidade de pontos, exatamente iguais. Olha só que delicadeza que fica. Vou precisar de marcadores de ponto para poder identificar o lugar onde eu vou começar a trabalhar a costura. Essa parte é opcional, mas eu vou contar 3 pontinhos, colocar o marcador no quarto. Tenho aqui 1, 2, 3, aqui no quarto eu vou colocar o marcador de ponto. Faço o mesmo deste lado, 1, 2, 3, 4 e boto o marcador de ponto. Essa costura vai ser sempre pegando nessa alcinha aqui de fora do ponto baixíssimo. Esta parte aqui do meio vai ser a abertura do coração. Então, caso você queira mais aberto, é só botar o marcador de ponto para baixo. Essa costura vai ser feita do lado avesso. Então, pego o outro coração, coloco lado correto com lado correto, assim, avesso para fora. Vou fazer o mesmo processo, contando 3 pontinhos e vou colocar aqui neste marcador. 1, 2, 3, aqui no quarto, eu prendo o marcador de ponto. Pode ser o mesmo para facilitar. Abri aqui e prendo aqui deste outro ladinho. Faço o mesmo processo nesta outra metade. 1, 2, 3, 4. Fiz aqui essa união, marcando os pontos. A partir deste ponto onde está o marcador, eu vou começar a minha costura com pontos baixos. Peguei o meu fio, a agulha, entro aqui neste pontinho onde está o marcador, pegando na alcinha de fora da correntinha. Aqui, pode tirar o marcador se ficar mais fácil, tirei de um lado. Entro neste daqui para não perder a marcação. Sempre pegando na alcinha de fora, puxo o fio que está vindo lá do novelo, deixo uma pontinha aqui para trás para fazer o arremate e já fecho fazendo ponto baixo. No ponto seguinte, pegando na alcinha de fora da correntinha, peguei a alcinha de fora desse outro lado, puxei o fio aqui para frente, dei altura, pode deixar esse ponto mais folgado, mais alongado, e fecho fazendo ponto baixo. Mais uma vez, alcinha de fora, aqui
da correntinha, alcinha de fora do outro lado, puxo o fio, alongo bem e fecho. Alcinha de fora de um lado, alcinha de fora do outro, puxei o meu fio, ponto baixo. E dessa forma, eu vou seguir fazendo até chegar lá do outro lado, onde eu tenho o marcador. Sempre pegando um pontinho de cada lado. Vou fazer o último ponto. Vou esticar a laçada e já posso cortar o fio. Puxo essa pontinha aqui para frente, vou esconder entre a trama do ponto, as duas pontinhas, e colocar um pinguinho de cola. Agora, eu vou desvirar a minha peça para o lado correto, com bastante cuidado. Vou modelando, ajeitando, e olha só esse detalhe da costura, que lindo que fica. E olhem só que graça que fica, super delicado, rápido e bem fácil de fazer. Para finalizar, vou colocar o chaveiro. Esse daqui, ele já vem com um pedacinho de corrente, a argola articulada. É só abrir esse elo e prender aqui entre a trama do ponto. Uma dica bem importante na hora de trabalhar com os metais é passar uma fita aqui na ponta do alicate para não danificar a peça. E aqui eu já passei, eu vou abrir um pouquinho esse elo, não precisa abrir muito. E já vou encaixar. Pode ser na parte da frente, na parte de trás, em qualquer um dos pontinhos. Passa aqui entre o meio e depois é só fechar tudo. Sempre com muito cuidado. Prontinho, olha só que delicadeza que fica. Essa é uma peça que pode ser utilizada para colocar chaves do carro, batom, fones de ouvido. Está super em alta essa tendência das charmes, os chaveiros grandes para pendurar em bolsas, mochilas. Então, é uma proposta bem legal para estar acrescentando no catálogo de venda de vocês. Além de ser uma peça bem econômica. E se você gostou desse tutorial, já deixa teu like e manda esse vídeo para todas as suas amigas crocheteiras. Um beijo e até a próxima!